Fala galera, aqui é o professor Henrique. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje é o módulo 4, beleza? De matemática 4. O tema da nossa aula é circunferência, tá? Então fique tranquilo porque eu vou passar o conteúdo com bastante clareza e bastante objetividade para que você consiga entender todo o assunto. Valeu? Bem, eu sempre começo definindo, uma circunferência da seguinte forma. Uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo do mesmo plano chamado de centro. Beleza? Bem, você vai entender da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui um ponto fixo, tá? Um ponto O. E eu traço aqui, um segmento de reta que tem uma distância R, beleza? Então, eu construí um segmento de reta AO. Se eu construir um outro segmento de reta que tenha a mesma distância, por exemplo, se eu fizer aqui, um segmento de reta aqui OD com a mesma distância R, então, no mesmo plano, eu posso fazer, a partir do ponto O, vários segmentos de reta. Quando eu ligo esses pontos, eu formo uma circunferência. Então, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um mesmo ponto. Esse é o conceito de circunferência. Tá? E essa distância a gente chama de raio. E a gente representa sempre por R. Beleza? Então, de novo, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo. E a gente chama essa distância de raio. Tudo bem? Mas assim, a grosso modo, para você entender o que é uma circunferência, é uma região circular. Então, por exemplo, um CD, uma moeda, a roda de um carro, tá? Você já tem uma noção, pela sua experiência de vida, sobre o que é uma circunferência, tá? Mas deixa eu comentar uma coisa com você. Circunferência e círculo são coisas distintas, tá? A circunferência é só essa linha, tá? É só essa linha que envolve, esse ponto fixo, tá? O círculo é toda a região interna. Então, se eu chegar aqui e pintar toda essa região interna, eu vou ter um círculo. Então, circunferência e círculo são coisas distintas, beleza? Porque a circunferência é só a linha que fica em volta e o círculo é toda a região interna preenchida, tá? Beleza, então, dada a definição, vamos para os seus elementos. A gente precisa comentar sobre os elementos de uma circunferência. Bem, a primeira delas é o raio, O raio é a distância do centro até o lugar geométrico, como eu disse. Então, aqui, AO é o segmento de reta que representa o raio que eu chamei de R. Beleza? Nós temos também o diâmetro. O diâmetro é a distância, entre os dois pontos extremos de uma circunferência. Na verdade, é um segmento de reta que passa pelo centro. Todo segmento de reta que passar pelo centro é chamado de diâmetro. E como o raio ele é um segmento de reta onde tem um ponto O como ponto fixo, então, automaticamente, o raio vai ser a metade do diâmetro. Beleza? Então, esse aqui é um princípio básico que todo aluno precisa saber. O raio é a metade do diâmetro de uma circunferência. Tudo bem? Beleza. Existe também um outro elemento chamado de corda, tá? O que é uma corda, professor? É um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer desse lugar geométrico. Então, observe que eu peguei um ponto A, um ponto genérico desse lugar geométrico, e eu peguei um ponto C,
que é também um ponto genérico, né? E eu liguei esses dois pontos. Ligando esses dois pontos, eu vou formar uma corda. Tudo bem? Alguém pode perguntar assim: ah, professor, então eu posso dizer que o diâmetro é também uma corda? Sim, eu posso dizer que o diâmetro é uma corda, né? Justamente pela mesma característica que ele apresenta de uma corda qualquer, né? É quando eu ligo dois pontos quaisquer do lugar geométrico. Tudo bem? Bom, existe também o arco aqui, tá? O arco é uma porção limitada da minha circunferência. Então perceba que eu tenho aqui uma circunferência e eu vou limitá-la, né, em dois pontos. Então vamos supor aqui, ó, o ponto A e o ponto C. Eu tenho aqui, ó, só essa porção aqui, ó, esse pedacinho, tá? Esse pedacinho eu chamo de arco, né? Tenta imaginar como se fosse o arco e flecha mesmo, né? É só para você ter uma ideia. Então eu tenho aqui um arco. Tudo bem, gente? Então AC é um arco, né? E só cuidado com uma coisa, né? Sempre que eu representar um elemento qualquer da minha figura, eu preciso identificar o que de fato eu estou falando, né? O que eu percebo? Que aqui, por cima do AC, existe uma simbologia que representa o arco, tá? Então, AC é o arco da minha circunferência. Agora, eu não coloquei aqui, mas toda vez que eu represento um segmento de reta, eu passo uma barrinha horizontal aqui sobre os dois pontos. Então, AC é uma corda com essa barrinha e AC é um arco com esse símbolozinho aqui. Tranquilo, gente? Beleza, né? E para fechar, nós temos a flecha, né? A flecha é um segmento de reta que liga o ponto médio de uma corda até o arco, beleza? E, obviamente, ela vai formar 90 graus aqui com essa corda. Então, ED é uma flecha. Mais uma vez, só para você ter uma ideia, você pode pensar justamente no arco e flecha, tá, gente? Tranquilo? Então essa é a parte inicial, é a parte introdutória da nossa circunferência. E agora eu vou dar continuidade aqui ao conteúdo, tá? Vamos lá. Bem, existe aqui, né, a posição relativa, né, entre uma reta e uma circunferência. Então, a partir de uma circunferência, eu posso traçar uma reta no mesmo plano dessa circunferência e ali existe uma posição entre essa reta e essa circunferência. Então, observe que eu fiz ali a construção de três retas, tá? A reta R, a reta S e a reta T. E aí a gente vai ver como é que fica agora a posição dessas retas em relação à circunferência. Bem, três coisas podem acontecer. Ou a reta ela não vai tocar na circunferência em nenhum ponto, que no caso é o caso aqui da reta S. Ou a reta ela vai tocar a circunferência em um ponto, beleza? Ou a reta ela vai tocar a circunferência, ela vai cortar a circunferência em dois pontos. Então, três coisas podem acontecer, tá? E aí a gente vai ver como que isso é denominado. Bom, vamos começar aqui pela reta R, beleza? A reta R, essa reta, ela corta a circunferência, né, em dois pontos aqui, tá? Em dois pontos quaisquer. Se isso acontecer, a gente diz que a reta que a reta R, ela é secante a lambda. Lambda é a representação da circunferência. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, observe aqui, ó, a reta R, ela cortou a circunferência em dois pontos. Então, eu digo que R é secante a lambda. Beleza, né? Agora, observe aqui a reta S. A reta S, ela não cortou ela não cortou a circunferência em nenhum ponto. Ela é, nesse caso, então, chamada de exterior
aqui, ó, ela é exterior à lambda. Por quê? Porque ela não corta a circunferência em nenhum ponto. Tranquilo, né? E aqui, a reta T, ela cortou a circunferência em um ponto. Quando isso acontece, a gente diz que a reta ela é tangente à lambda. Tudo bem, gente? Então, essa parte é muito tranquila, tá? Então, memorize esses nomes porque em algum momento ele pode aparecer na sua prova. Valeu? Vamos lá, gente. Algumas propriedades importantes, tá? A serem ditas com vocês. A primeira delas é essa aqui, ó. A reta tangente é perpendicular ao raio que passa pelo ponto de tangência. Observe o seguinte, né? Eu acabei de dizer para você que toda vez que uma reta, passar, né, cortar uma circunferência em um ponto, ela é chamada de tangente. A reta é tangente. Observe aqui a reta R. A reta R, ela cortou a circunferência em um ponto. Então, eu digo que a reta R ela é tangente à circunferência. Beleza. Aqui existe o raio, né, da circunferência. Esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P, tá? Ele tem um nome. Ele é chamado de ponto de tangência. Ele é chamado de ponto de tangência. Beleza? Bem, toda vez que eu tiver uma reta tangente e o raio dessa circunferência encontrar o ponto de tangência, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser de 90 graus. Ou seja, é o ângulo formado pela reta tangente e pelo raio. Tudo bem? Então, ó, reta tangente e raio. Essas duas retas, elas vão ser perpendiculares, ó, como está dizendo aqui, ó, perpendiculares. E o que significa duas retas perpendiculares? Elas formam um ângulo de 90 graus. É justamente isso que está dizendo essa proposição. A reta tangente é perpendicular ao raio que passa pelo ponto de tangência. Esse aqui é o ponto P. Tranquilo? Essa propriedade aqui, gente, ela é muito importante para você, tá? Todas as provas, praticamente todas as provas militares, a SpaceX, a EPICAR, o Colégio Naval, a ESA, todas as provas militares sempre cai uma questão que envolve essa propriedade aqui. Então fique atento a ela, que ela é muito importante para você e para o seu concurso. Beleza? Vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui às propriedades. Bem, o que ocorre? A segunda propriedade, ela diz o seguinte. Aqui existe uma reta, na verdade um segmento de reta que tangencia essa circunferência no ponto A. E aqui existe um outro segmento de reta que tangencia a circunferência no ponto B. Só que o que eu percebo? Eu percebo que esses dois segmentos de reta, eles têm um ponto em comum, que é o ponto P. Perceba aqui, ó, que PA e PB, né, são os dois segmentos de reta tangentes à circunferência e que tem um ponto em comum, que é o ponto P. Quando isso acontece, a distância desse ponto comum até o ponto de tangência é a mesma. Ou seja, nós dizemos que PA é igual a PB. Então, a distância de P até A eu chamo de D. E a distância de P até B eu chamo de D também, tá? Então, sempre que eu tiver um segmento de reta tangente, dois segmentos de reta tangentes
a uma mesma circunferência e que esses dois segmentos de reta tenham um ponto em comum, a distância desse ponto em comum até o ponto de tangência vai ser a mesma. Tranquilo? Então essa também é uma propriedade aí extremamente importante para os seus concursos aí, tá? E a terceira propriedade é essa aqui, ó. Essa propriedade, ela diz que sempre que eu tiver uma corda, tá? Uma corda qualquer, e a distância, né, do raio até essa corda, ela vai cortar essa corda ao meio, tá? Então, isso aqui, ó, é a distância do raio, não falei errado. A distância do centro até essa corda vai cortar essa corda no meio. Tranquilo, gente? Então, essas três propriedades aí são muito importantes para você e para o seu concurso, tá? Então, nós falamos da posição relativa entre reta e circunferência. Agora, nós vamos falar da posição entre circunferências, tá? Então, eu vou ter duas circunferências ali e eu vou ver como que elas podem se posicionar, tá? Vamos lá. Bem, o que ocorre aqui? O quinto ponto, existe uma posição entre as circunferências. Observe o seguinte, ó. Quatro coisas podem acontecer, tá? Ou elas vão ser concêntricas, ou elas vão ser exteriores, ou tangentes externas, ou tangentes internas ou secantes. A gente vai ver cada uma delas separadamente. Primeiro, duas circunferências podem ser concêntricas, tá? O que significa, professor, concêntricas? Elas possuem o mesmo centro. Observe o seguinte, eu tenho aqui, ó, a circunferência que eu chamo de lambda 1 e uma outra circunferência que eu chamo de lambda 2. O centro de lambda 1 é O e o centro de lambda 2 também é O. Se elas possuem o mesmo centro, elas são chamadas de concêntricas, tá? Eu vou escrever aqui para você, tá? Circunferências concêntricas possuem o mesmo centro, ok? Nesse caso, então, a distância entre os centros vai ser zero, né? Elas têm o mesmo centro, então a distância entre os centros vai ser igual a zero. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Aqui, ó. Circunferências exteriores, né? Não é muito difícil para você perceber o que são circunferências exteriores, né? São circunferências que não se encontram em nenhum ponto. Quando isso acontecer, a distância entre os centros vai ser maior do que a soma entre eles. Observe que essa circunferência possui o raio R e essa circunferência menorzinha aqui, ó, possui o raio R. Perceba que eu tenho aqui, ó, um espaço entre essas duas circunferências, né? Então, se eu somo R mais R, né, isso vai ser menor do que a distância entre os centros, né? Vamos supor que eu chame aqui, ó, o centro da circunferência maior de C1 e o centro da circunferência menor de C2. Então, olha só, a distância entre C1 e C2 vai ser maior do que a soma dos raios. Beleza? E então essas são as exteriores. Vamos lá. Circunferências tangentes externas, né? Senhores, o que são circunferências tangentes externas? São circunferências que se encontram em um ponto, tá? Observe aqui, ó, que essa circunferência maior, ela existe um ponto, né? Um ponto de tangência com a circunferência menor. Então, elas são chamadas de tangentes externas. Bom, quando isso acontece, a distância entre os centros vai ser igual, aqui, ó, vai ser igual, perdão, a soma dos raios, tá? Então, observe que
o raio da circunferência maior é R, e o raio da circunferência menor é R'. Olha aí, ó, a distância entre os centros vai ser igual à soma dos raios, isto é, R mais R. Beleza? Fácil, né, gente? Muito tranquilo essa parte também, tá? Vamos lá, então. Ainda estamos falando sobre posição relativa entre circunferências. Falei das tangentes externas, agora eu vou falar das tangentes internas, tá? Bom, tangentes internas, justamente, elas vão se tangenciar em um ponto e uma circunferência, obviamente, vai estar interna à outra. Então, eu tenho aqui essa situação, tá? Bom, quando isso acontecer, observe aqui, ó, que a distância entre os centros vai ser igual à diferença entre elas, ou o módulo da diferença, né? Porque um segmento não pode ser negativo, então sempre coloco dentro do módulo. Mas para representar R como a circunferência, o raio da circunferência maior, então eu só coloquei R menos R mesmo, tá? Beleza, mas nesse caso então, observe que lambda 1 e lambda 2, elas são tangentes internas. Então a distância entre os centros vai ser igual à diferença. Isto é, eu vou pegar esse raio maior menos o raio menor. Então isso aqui vai ser igual a D, tá? A distância entre os centros. Aqui o centro eu posso chamar de C1 e esse aqui eu posso chamar de C2. Então C1, C2, a distância entre eles vai ser D e essa distância é igual à diferença entre elas. Valeu? Tangentes internas. E para fechar, secantes, né? Secantes são duas circunferências que se encontram em dois pontos, tá? Em dois pontos. Quando isso acontecer, a distância entre os centros, ela vai ser maior do que o módulo da diferença e menor do que a soma dos raios. Tranquilo, gente? Então essa foi a posição relativa entre as circunferências. Eu vou pausar o vídeo agora. Na próxima aula eu vou falar sobre ângulos na circunferência, no próximo vídeo, e depois na sequência eu vou estar fazendo exercícios, tá bom, gente? Muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima.